Oi, pessoal. Para começar essa aula, eu gostaria de falar um pouquinho, de mostrar um pouquinho, na verdade, nem falar, né? De mostrar um pouquinho para vocês aqui algo que eu esqueci de mostrar na última aula. Então, eu vou começar já com aquela viga que a gente trabalhou na última aula. Então, lembram que eu abri essa peça aqui, foi justamente a que eu fiz com vocês. E esses nomes aqui das simulações, né, dos nossos estudos, que aqui é o nome que chama no programa, no software, foi os nomes que eu fui dando, as modificações que eu fui fazendo. Então, aqui, vocês lembram que a gente já tinha simulado essa peça, se a gente quiser visualizar a malha que a gente pode visualizar, né? Eu já tinha simulado essa viga. Eu vou só alterar o nome desse estudo aqui. Eu acho que vou pegar aquele que a gente fez uma malha bem definida. Aqui, ó, malha refinada, essa daqui. Isso, por exemplo, essa. Vou tirar a malha aqui, porque quanto mais refinado, pior é, né? Demora mais para carregar. E meu computador não é muito lá essas coisas. Então tá, eu vou aqui no mostrar esses resultados aqui desse estudo. Vocês lembram que vai demorar um pouquinho justamente por causa disso. E aí, o que eu quero mostrar para vocês são essas guias. Vocês percebem que aqui em cima, as guias, as abas, elas ficam diferentes quando a gente está dentro da simulação. Então, é como se ativasse novas abas. E a gente mexeu basicamente só nessa daqui de início. Mas existem outras. Eu mostrei praticamente tudo que tem aqui, né? Eu mexi com vocês um pouquinho nessa parte de visualizações. Se a gente quer visualizar os contornos de grão, né? A gente pode visualizar aqui do jeito que ele está fazendo. Tá visualizando, só que tá tão pequenininho que não está dando para ver a diferença, né? De tonalidade entre de um para o outro. Porque agora, na minha malha, ele não está mostrando o contorno. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui tem outras guias. E eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso. Tá? Vocês vão ver que tem opções de escrever e aí alterar letra, alterar a barra de... Eu posso colocar essa barra aqui do lado esquerdo ou do lado direito, né? Tanto faz. O cabeçalho pode estar em cima e embaixo. É mais questões aqui de visualização mesmo, mas que são interessantes quando a gente está querendo mostrar para um chefe, para alguma empresa, se você está fazendo uma consultoria, né? Se você quer mostrar para alguém. Então aí tem marcador de máximo. Aqui, uma outra coisa bem interessante que eu gosto de mostrar é isso daqui, a escala definida pelo usuário. E aqui a escala máxima é justamente 2, 3, 1 para deformação, né? Que a gente está aqui. Que a gente está deslocamento. Se a gente coloca para tensão, por exemplo, aqui é porque está errado, né? É isso, ó. Então, se a gente coloca para tensão, a gente pode colocar um outro valor, escala definida para o usuário, e ao invés de colocar aqui esse valor, a gente pode colocar o valor que é o limite da tensão de projeto do material. Então, para aço, sei lá, 450 megapascal, qual é o aço que está trabalhando? Então, você coloca a tensão do material. E aí, vai te dar uma visualização muito interessante da peça, por quê? Porque você vai saber que onde estiver vermelho, a peça está falhando. Aqui, onde está vermelho, é a tensão máxima do material. Não quer dizer que está falhando. Não necessariamente. Ou quer dizer que já falhou há muito tempo. Então, você pode alterar aqui essa escala para deixar como mínimo 0, né? Eu não sei o mínimo aí, pode deixar o mínimo que o programa acusar mesmo. Mas para o máximo, você colocar a tensão do material. Então, por exemplo, aqui está em kilopascal e aqui está dando 1000 kilopascal, ou seja, 1 megapascal. Para a gente ir para... Vamos colocar aqui o limite de escoamento do material é 200 megapascal. Bom, e é um limite bem baixo. Mas vamos colocar. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar aqui 2000. E aí, vocês estão vendo que a barra ela não está falhando, porque ela está praticamente toda azul. Ou seja, a tensão limite dela está bem, a tensão máxima, a maior tensão aqui na minha barra em flexão é bem menor que a tensão de escoamento. Ou seja, se a barra estiver vermelha, eu sei que está falhando. Mas se estiver toda mais para azul, né, negando a tonalidade vermelha, eu sei que ela não está falhando. Eu posso colocar aqui, vamos imaginar agora que fosse 50 kPa, 500 kPa. E aí, se vocês olharem ali, 500 kPa é 0,5 aqui, vezes e elevado a 3.
Ou seja, a barra provavelmente falharia. Se você engaçasse eu estou falando barra, mas é viga, tá? Eu tô errado. Se você engaçasse essa viga na parede, ou seja, cimentasse essa viga na parede e colocasse um esforço de 1000 megapascal, lembra que essa viga tem 9 metros, ela tem todas as dimensões lá do perfil dela, ela tem 9 metros de comprimento, se você engaçasse ela e fizesse uma tensão nela do outro lado, né, que está engastado, ao contrário do lado que está engastado, ela falharia com 1000 megapascal. E isso a gente está criando uma situação hipotética na nossa cabeça aqui, de que um material que tem 500 kPa, ou seja, 0,5 megapascal de limite de escoamento aí, ou para falhar, tá? Porque a gente tem que trabalhar na região elástica aí, a princípio, né, para os materiais, tá bom? Então tá, isso era uma coisa que eu queria mostrar, bastante importante, que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente pode dividir em 12 ou mais níveis, né? Aqui a gente pode mudar a visualização, então aqui pode ser, por exemplo, escala de cinza. Depende muito de como você quer trabalhar com a escala de cinza, né? Mas se você não tiver cores, a escala de cinza pode ser interessante. Aí tem outros térmico, que são só cores quentes, né? Só que a melhor é estrutural, que a gente mais está acostumado, tá? Tá bom, mas tem outras opções aqui. Ok. E pode colocar o contrário também, né? A tensão mínima como a maior e a tensão máxima... A tensão mínima como a maior, não. A tensão mínima como o vermelho e a tensão máxima como azul. São opções que é interessante você ir clicando para você ver, visualmente perceber o que cada opção faz. Mas essas opções aqui são bastante intuitivas. Tá, então o que eu queria mostrar para vocês? Aqui é a parte de visualização, né? Mas o que eu queria mostrar está na própria aba de início mesmo, que é essa parte aqui de criar relatório. Então, se a gente clica aqui em criar relatório, eu vou clicar. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu vou clicar. Então, aqui a gente pode dar o título, né? Simulação, eu vou chamar de malha refinada. Não é muito bom colocar nenhum símbolo, tipo aspas não, 2 pontos. Às vezes os softwares dão problema com essas coisas, ou acento, acento, ou então tio não é um acento, né? Ou ser cedilha, alguma coisa assim. Por quê? Porque pode acontecer de na hora de escrever, dá erro, porque os softwares estão todos em inglês e eles não entendem muito bem, às vezes, esses caracteres especiais, tá? Mas aí você pode editar, você já pode começar a colocar uma introdução, uma conclusão, tá vendo? Ó, você já começa a escrever o relatório daqui. Isso aqui é bastante interessante, né? Eu já reforcei com vocês essa ideia de relatório em outras oportunidades demais. Então, isso daqui organiza e facilita demais a vida da gente. Tá, então aqui ele vai gerar uma pasta temporária para o relatório. Eu posso colocar uma introdução, o estudo abaixo refere-se a uma viga trabalhada em classe na segunda aula prática. Aí aqui na conclusão, pode colocar assim, pôde-se concluir. Isso tá péssima essa conclusão aqui, né? Começar com conclusão, depois concluir, mas a ideia é que o material não falha. Após analisado detalhadamente o relatório ou as tensões mais analisadas, diretamente as tensões na viga, pode-se afirmar que a mesma é adequada para a função proposta. Sei lá, algo assim. Estou escrevendo aqui para vocês verem como é que vai ficar isso. Então aqui eu posso colocar quem sou eu, né? O autor aí tá Bueno, porque é um nome que tem no meu computador aí. Em empresa, sei lá, e procurar um logotipo da empresa. Se você está fazendo consultoria, alguma coisa assim, você pode colocar os logotipos aqui que você quer. Eu vou colocar em criar relatório. Então eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Por isso que eu falei que eu tenho aqui um relatório aberto, só que eu quero gerar esse aqui que eu acabei de fazer.
E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês estão vendo que ele está gerando várias imagens. Então vai demorar justamente por conta disso. Eu vou fazer assim, eu vou adiantar, enquanto ele está gerando, vocês estão vendo que lá no fundo está gerando o relatório, ele está fazendo várias figuras, vai tirar vários prints, né, que vocês vão ver aqui, depois eu mostro isso que a gente vai gerar. Eu vou fazer esse daqui, vou mostrar esse aqui que eu já tinha gerado antes, em outro dia aí, 30 de setembro. Então tá. Aqui vocês estão vendo que tem assim, ó, tem um índice, então ele já gera um índice automaticamente, software muito esperto. Aí tem a parte de introdução, informações do modelo, né? Aí é onde está localizada tá localizado esse relatório. Então, se eu clicar aqui, eu até vou para o caminho, eu abro essa peça, né? Esse relatório não é essa peça. Então, estão vendo aqui que é a parte, né? E aí ele vai me dar várias propriedades aqui. Então, vocês lembram que a gente tinha uma ordem de definir as simulações, né? Então, aqui ele vai me dar uma ordem específica também, né? Que são as propriedades aí, como se fosse do software, o que ele utilizou para resolver isso. Então, que tipo de malha foi utilizado, que tipo de estudo que a gente colocou, né? O estudo estático. Como foi resolvido, então tem aqui verificação da geometria NX-Nastran, que é uma ferramenta do software, né? Aí depois a parte de geometria, aí o aço, então aqui tem aço estrutural, que foi o material que a gente definiu para essa peça. Ele me dá a massa, porque como eu coloquei e defini o aço, que é um material que ele já está carregado de propriedades dentro do software, ele já me dá informações de massa específica, de propriedades do material. Então, como ele tem o volume aí da peça, ele consegue calcular a massa. E ele pode me dar o peso também. Tá bom, outras propriedades aqui. Aqui é da geometria, aqui propriedades do material. Eu falei errado, né? Aqui são propriedades da geometria. Mas aqui a massa é uma propriedade do material, né, apesar de estar aqui. E aqui tem as propriedades do material para o aço estrutural, que são as que são o default e o padrão do software. Então aí tem densidade, coeficiente de expansão térmica, se a gente fosse fazer outros estudos, né? Seria por grau Celsius aqui. Aqui lembra que está faltando, se você for bem rigoroso, né? Aqui está faltando um grauzinho. Então você tem que colocar grau Celsius. Módulo de elasticidade, vocês lembram que a gente tinha usado 200 gigapascal, então é basicamente 200 gigapascal mesmo, coeficiente de Poisson. Tem várias propriedades. E aqui agora ele começa a descrever as características do nosso estudo, né? Especificamente. Então, de cargas que a gente colocou, eu coloquei uma força que eu chamei de força no final, né? End weight, de 1 elevado a 6 milinewtons, ou seja, 1000 newtons. Né? As restrições, então, aqui está um nome genérico, mas a gente poderia reescrever isso aqui para alguma coisa como um lado engastado, né? Uma viga engastada unilateralmente, ou então viga biapoiada. Tem vários os nomes que a gente dá para restrições que a gente utiliza em mecânica geral ou então em resistências materiais, né? E aqui são informações da malha. Como está abrindo esse relatório aqui dessa malha, aqui já abriu o relatório dessa malha. Eu quero mostrar para vocês a diferença de essa malha, que malha, essa simulação malha refinada, ela é uma simulação que a gente colocou elementos bem pequenininhos na malha, né? Então eu vou mostrar para vocês a diferença do número de elementos. Então, ó, a gente tem aqui 466, essa aqui é a malha refinada, 466 mil, né? Quase 470 mil elementos, 750 mil basicamente nós, e aqui a gente tinha 560 elementos e 1.200 nós. Então é bem diferente. Bem diferente. Esse estudo aqui ele tem uma precisão em termos de malha, que não quer dizer que o seu resultado em teoria é melhor, porque sua malha é mais refinada, mas tem outros dados aí que a gente tem que estudar. Um dos que a gente viu que dava muita diferença era como você definir a força, por exemplo, né? Então tá, aí tem aqui os resultados, qual foi o resultado máximo de deslocamento, né? Aqui tem vários prints, né, que ele está gerando. Ele utilizou como eu deixei a peça. Então seria melhor ter feito isso daqui, né? Ter deixado a peça visualizada assim. Porque aí ele mostra uma visão mais tradicional, né, de como a viga estaria deformada. E aí, no meu relatório,
também apareceria a peça nesse formato, né? Você viu que ela estava do jeito que eu estava visualizando a peça. Ok? Então aí ele vai ter, né, de tensão, fator de segurança, verificação de equilíbrio. Essas últimas aqui, a gente não fala um pouquinho, né? Mas o conceito de fator de segurança é algo bem simples de entender. Então, o conceito de fator de segurança vem do limite de tensão admissível no material. Então, se a gente tem uma tensão, se a gente está trabalhando com, por exemplo, a tensão de escoamento, a máxima tensão que a gente pode ter na peça é a tensão de escoamento, e aí a tensão para a gente deu 100 vezes menor do que o limite de escoamento, por exemplo, se o limite de escoamento da peça é 500 MPa e a máxima tensão que a gente encontrou na nossa peça é de 50, o nosso fator de segurança é 10. Tá bom? Então essa é a ideia. É só você dividir um pelo outro. Tá bom? Então você está como se fosse... você tem uma tensão 10 vezes... você pode ter uma tensão até 10 vezes maior que aquela que você encontrou. Tá bom? Você poderia ir... E lembra que a gente trabalha a gente gosta sempre de trabalhar no limite, né? Então a gente quer tirar o máximo de proveito dos materiais. Senão você está hiperdimensionando a peça e está perdendo dinheiro. Você está colocando mais metal ali, às vezes sem necessidade, deixando mais pesado. Mas ao mesmo tempo você tem que ter... Na engenharia a gente costuma trabalhar com fatores de segurança mais altos, salvas raras exceções, né? Mas a gente trabalha com fatores de segurança mais altos, tá bom? Provavelmente vocês já viram, eu estou falando desse fator de segurança aqui, mas provavelmente vocês já viram esse fator de segurança em algum lugar, em alguma outra matéria, em algum outro lugar. Bom, então percebam que aqui ele colocou a minha conclusão, ele colocou também a minha introdução lá no começo, né? Ó, colocou a minha introdução. Então ele te dá um esqueleto pro relatório, mas você teria que colocar aqui o que você quer, tirar, manter, acrescentar, colocar outras fotos. A gente poderia aqui tirar vários prints, entrar aqui nessa página de animação, criar um vídeo, fazer várias coisas para adicionar. Tá bom? Salvar como imagem, tirar vários, visualizar de formas diferentes. Tá bom? E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é algo que eu já fazia quando eu fazia análise de elementos finitos no meu estágio. Todo um e-mail que eu tinha, que eu escrevia, que eu mandava para o meu chefe, isso é bem interessante. Eu colocava um aviso. Eu falava assim, as simulações foram feitas em tal softwares, elas correspondem a uma interpretação computacional baseada nisso, blá, 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 blá. Mas não quer dizer que ela é 100% correta. Era basicamente isso que eu queria dizer. Eu vou mostrar aqui para vocês essa informação e é basicamente isso que ele escreveu aqui, nesse aviso de isenção, né? Então, e é o que eu falo para vocês, que a gente não pode ser meramente um apertador de botão. Mas, ao mesmo tempo, eu estava me resguardando ali de que aquelas análises que eu fazia, elas eram 100% verdadeiras. Por que eu fazia isso? Porque eu estava verificando projetos de outra empresa, como estagiário. Então, eu fiquei meio preocupado na época. Eu estava conferindo um projeto que era de outra empresa, né? Então, a responsabilidade não era minha. Eu só estava fazendo um double check, né? Então, eu tive que parar o vídeo. Eu tava falando que eu tinha que fazer uma checagem, né? Um double check, que é uma dupla checagem. Eu estava só conferindo um projeto que era a responsabilidade deles. Então, eu recomendo a vocês que vocês sempre criem como se fosse um texto padrão nas análises que vocês fizerem, por exemplo, de elementos finitos. Agora, aqui é um ponto importante. Esse aviso aqui é um adendo do software, né? Mas você não pode eximir sua responsabilidade, tá? Você não pode fingir... tipo assim, você fez uma simulação e você falar assim... eu me eximo aqui de responsabilidade. Isso não pode. Você é engenheiro, você está fazendo aquela simulação, você colocou todas as propriedades ali do material, tal, o tipo de simulação que você está fazendo. Então você tem que entender o que você está fazendo. Tá? Você não pode se eximir de entender aquilo. Eu falei que eu fazia que foi algo até que eu lembro que meu chefe me elogiou e ele copiou meu texto, assim, né? Quando eu fui embora, eles continuaram a colocar o texto que eu escrevia.
Eles elogiaram na época, eu lembro, foi bem engraçado. E era algo, porque eu tinha essa preocupação do que eu estava fazendo ali, depois ser responsabilizado por algo, alguma coisa falhar, e aí falar, é culpa do estagiário, né? Sempre é culpa do estagiário. Então, eu sei que demorou um pouquinho, eu já gastei muito tempo falando disso, mas é importante esse tipo de coisa, que são coisas que a gente tem que às vezes aprender na prática, depois que a gente erra, ou depois que acorda história de alguma forma. Então é bom vocês sempre colocar esses avisos, ou então esses adendos, limitando até onde vai seu trabalho ali. Porque lembra que isso é um software, isso não é realidade, a gente está fazendo uma simulação. Então, se você fizer tudo certinho, ótimo, mas existe uma limitação do software, tá bom? E é justamente isso que está falando aqui nesse aviso. Está falando que a responsabilidade é de quem está usando a ferramenta, tá bom? Que não quer dizer que aqui está azul que não vai falhar. Pode falhar, né? Depende de como você fez essa simulação. Tá, mas é isso. Aí você pode salvar esse relatório e é ótimo, né? Eu queria mostrar essa ferramenta aqui porque já fica bonitinho, ele já formata aí esse relatório automaticamente e fica bonitinho num esqueleto para você depois encaixar as informações que você deseja, tá bom? Então era dessa parte aí que ficou faltando. Tá, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre malha. Então eu tinha comentado na outra aula que a gente ia ver como deixar a malha mais refinada em certos locais. Deixa eu pegar aqui isso aqui já foi que eu fiz refinada. Vou pegar esse daqui. Tá, com essa malha aqui. A gente viu que quando a gente coloca aqui nos resultados e a gente utiliza essa visualização aqui com o elemento, a gente consegue ver o elemento, né? Que aqui é de deslocamento, aqui de tensão. A gente consegue ver que aqui nessa parte onde está próximo do engaste é onde tem a maior força, a maior tensão, certo? Só que a gente consegue ver que o elemento todo fica colorido com a mesma cor. A gente não tem os mesmos detalhes de uma simulação tipo a de malha refinada, né? Deixa eu carregar aqui, isso. Por exemplo, a malha refinada, a gente consegue ver o comportamento da tensão muito melhor, né? A gente consegue ver que são poucos os lugares onde está tendo a aplicação da... não poucos lugares, mas que não era... A gente consegue ver muito melhor a definição aqui do comportamento da tensão. Tá, então pensando nisso, a gente poderia ver que esse lado onde está o engaste, ele está muito mais propício para a gente, para a gente detalhar as tensões desse lado aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Eu acho que não tem malha nenhuma aqui, não. Deixa eu ver. Tem sim. Mas a gente pode modificar a malha. Então aqui, essa face aqui é a face onde está engastada, né? Então a gente pode fazer o quê? Eu criei aqui, copiei, né? A gente tem vários estudos aqui. A gente está nesse estudo aqui, a força é a mesma para baixo. Eu alterei para cima e para baixo aí, mas sem problema. Aqui a gente tem 3 opções de tamanho de aresta, tamanho de superfície e tamanho de corpo. Então a gente vai utilizar o tamanho de superfície primeiro. Utilizando o tamanho de superfície, a gente vai selecionar essa superfície aqui, onde está o perfil de I. E aí a gente vai alterar esse elemento aqui para 60. Então ele dá quando a gente coloca essa opção aqui, ele dá uns pontinhos onde vão ser os nós dos elementos. E aí malha mapeada, a gente pode deixar aqui no automático. Esse tipo aqui de 4 cantos, 3 cantos, o leque de 3 cantos, né? Aqui o de 3 cantos provavelmente é o que ele vai utilizar para fazer no automático, que é aquele perfil, eu vou colocar aqui e gerar a malha para vocês notarem. Então o nosso padrão era esse aqui, 525, exibir malha, vou clicar aqui em malha.
E aí a gente consegue perceber que aqui nessa face, né, a gente tem elementos bem menores. Se a gente der não resultados, não é um solve aqui, um resolver. Se a gente dá um solve, que é resolver em inglês, né? Se a gente dá para resolver esse nosso problema, a gente já vai conseguir notar que as tensões aqui nesse lado da viga já estão muito mais... Aqui a gente está tendo um problema. Provavelmente, aqui foi aquela força mal definida, então eu copiei um exemplo errado. Um estudo estático errado. Vamos ver as cargas. Vou excluir essa força aqui. Colocar outra força no lado de lá. Face. Componentes. E menos 1000 em Z. Então essa força aí. Tá. Resolver. Pronto, deixa eu ver se deu certo. Não, ainda tá entortando. Deve ser alguma... Tem alguma... Eu acho que eu peguei aquele exemplo que estava entortando. Tem algum parâmetro aqui que está errado, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é só como que a gente tem a visualização agora do elemento, né? Só que a gente não quer tanto na região central, a gente quer mais a região superior aqui e inferior, né? Nas duas. Então o que eu vou fazer agora é refinar a malha pela aresta. Então eu vou pegar aqui em tamanho de aresta, clicar em, ao invés de número de elementos, o tamanho do elemento. Eu vou clicar nas duas arestas, não precisa selecionar com Ctrl, só clicar nas duas. E aqui eu vou colocar o menor elemento que tem, esse 20. Eu tenho outras opções aqui, né? Eu tenho elementos mínimos em linha, elementos mínimos em áreas fechadas, elementos mínimos eu poderia contar. Aqui a gente consegue ver mais ou menos a quantidade de elementos, né, que vai ter nessa aresta. Então, 3, aqui, nós, né? Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vou dar um aceitar. E agora eu vou dar uma geração de malha para a gente enxergar essa malha. Então, com essas restrições aí, eu tive que colocar de novo. Com essas restrições aqui, a gente obtém essa malha. Então, a gente consegue ver uma transição para esse elemento grande e para esse elemento fino, né? Então, eu vou dar aqui um resolver. A gente poderia ter outros tipos de restrições, poder restringir nas arestas superiores, né? A gente poderia fazer outros tipos de modificação aí para ficar... Acho que eu tenho muitas malhas aqui. Vou excluir uns estudos aqui para ver se eu consigo obter novamente aqui esse erro que eu não entendi aqui, porque que deu tamanho um disco aí insuficiente. Deve ter muito arquivo no temporário aí do software, não há espaço em disco suficiente. Peraí. Deu aquele erro lá de memória e eu flechei e abri o software para ver se resolve, né? E excluí vários dos estudos aqui, achamos vários estudos aqui. Então provavelmente agora vai. Então pode acontecer esses erros de memória, a gente nunca espera esse tipo de coisa, né? É bom acontecer que a gente vê aí como resolve. Pronto, ó. Então agora a gente está nos resultados e a gente consegue ver aí pela tensão, vou colocar aqui pelos elementos, a gente consegue ver um detalhe bem melhor, e é o esperado, né? Que a gente tem essa força justamente aí na junção aí dos elementos com o engaste. E é isso mesmo. Então é uma forma de refinar a malha, né? A gente, ao invés de ter diversos elementos, eu mostrei para vocês aqui naquela malha padrão, a gente tinha 5.557 elementos com diversos nós.
E nessa outra malha aqui, que era bastante, deixa eu ver se a gente consegue ver, aquela bem refinada, aqui, informações de malha, a gente tem 466 mil. Então é um certo exagero, né, esse número aqui de 466 mil aí. Agora a gente conseguiu gerar um resultado bem interessante com um refino local de malha. Então eu recomendo fortemente, assim, mas muito mesmo para vocês, que vocês trabalhem com refino de malha. Esse refino de malha aqui do Solid Edge, eu não sei, essa começa a versão de estudante, não sei se eles têm outras opções na versão paga, né? Na versão, digamos assim, completa. Mas essas opções aqui são poucas, né? No software que eu aprendi lá, a gente tinha muito mais opções. A gente tinha como colocar um padrão também da malha. Apesar de ter certas opções aqui, esse eu recomendo trabalhar com essa questão que é mais intuitiva, né? Da malha. Mas a gente tinha uma progressão. Eu mexi nessa progressão, mas não foi o efeito que eu queria. Então, trabalhar assim com as arestas eu acho que dá certo. Porque a gente geralmente quer refinar perto de uma aresta ou de uma face. Então é só você refinar localmente. De resto é isso que eu queria falar sobre malha, certo?